Oi, pessoal, tudo bem? Bom, dois dos problemas centrais quando a gente estuda lógica proposicional diz respeito à validade e à satisfatibilidade das fórmulas, tá? Então, só para lembrar, o que é validade? Validade é quando todas as interpretações possíveis para as proposições que você tem na fórmula fazem com que a fórmula seja verdade. E satisfatibilidade é quando pelo menos uma interpretação, ou seja, um conjunto de valores das variáveis faz com que a fórmula seja verdadeira, tá? Então a gente já viu até agora CNF e cláusula de Horn. E hoje a gente vai falar sobre tablô semântico. Então, o que é um tablô semântico? Bom, tablô semântico é um método sistemático para determinar se uma determinada fórmula é satisfazível ou não. A ideia é bastante simples. Eu vou, a partir de uma determinada fórmula, eu vou começar a quebrar ela em subfórmulas, certo? Até que em algum momento, nas minhas subfórmulas, eu só tenho literais, eu não tenho mais nenhum conectivo, eu só tenho literais. E se essas fórmulas, esse conjunto de literais tiver uma determinada característica, eu sei que a fórmula é satisfazível. Se não, eu sei que não é, e como eu estou construindo uma árvore, eu começo a procurar por outras ramificações da árvore, esse tipo, o conjunto de literais com essas características. Quando eu acho, acabo. Se eu terminar de construir a fórmula, certo? E não tiver nada, bom, a fórmula não é satisfazível, tá bom? Então, o que é um literal? Só para lembrar, um literal é um átomo ou a negação desse átomo. Por exemplo, P e não P e não Q. São exemplos de literais. E literais complementares? Literais complementares são um literal, um átomo, e a negação desse mesmo átomo, ou seja, P e não P, por exemplo. Então, a ideia é, a partir de uma fórmula, eu obter um conjunto de literais, tá? Então, por exemplo, quando eu aplicar o meu algoritmo de tablô semântico, se eu tiver a fórmula P, I, não Q, isso vai virar o conjunto de literais P, não Q, tá bom? E o que é que eu estou procurando aqui? Eu estou procurando literais complementares. Aliás, não é que eu estou procurando por eles. Eu exatamente não estou procurando por eles. Eu não quero eles, tá? Então eu digo que um conjunto de literais ele vai ser satisfazível se somente se não tiver nenhum par de literal complementar, tá? Por quê? Porque se eu tiver um par de literal complementar, eu não posso fazer com que P e não P sejam válidos ao mesmo tempo, sejam verdade ao mesmo tempo. Ou P vai ser verdadeiro, ou P vai ser falso. Ele não pode ter os mesmos, ter os dois valores ao mesmo tempo. Não, por exemplo, aqui, do lado esquerdo, eu tenho o conjunto de literais P e não Q. Tá? Eu não tenho literais complementares. Então, uma fórmula que gerasse esse conjunto de literais, ela seria satisfazível. Entretanto, uma fórmula que gere o conjunto de literais que está aqui do lado direito não vai ser satisfazível, porque eu tenho P e tenho não P. E P não pode ser verdadeiro e falso ao mesmo tempo. Então, qual é a ideia? A ideia é, a partir de uma fórmula, tá? Eu tenho uma fórmula em lógica proposicional, eu vou aplicar transformações nessa fórmula de forma que eu vou gerando uma árvore, tá? A cada passo, eu vou pegar a fórmula que eu tenho e quebrar em subfórmulas. De forma que, em algum momento, quando eu chegar nos nós folhas da minha árvore, eu só vou ter literais, tá? Lá. Enquanto eu tiver alguma subfórmula, enquanto eu tiver algum conectivo, um i, um ou, um implica, qualquer um, não importa, eu tenho que quebrar de novo. Beleza? Quando eu não conseguir mais quebrar, eu cheguei num ponto em que eu tenho uma folha. E aí eu vou procurar o par de literais complementares. Se tiver, eu vou retroceder na minha árvore e vou tentar enveredar por outro caminho, até que eu construa a árvore toda, tá? Ou não. Porque se eu achar uma interpretação, se eu achar um conjunto de valor, um conjunto de cláusulas, um conjunto de literais que não tem um par de literal complementar, eu já sei que a fórmula é satisfazível, eu sei qual é o conjunto de valores e eu posso parar ali. Mas pode ser que isso aconteça na primeira folha que eu encontro, pode ser que isso aconteça na última, eu não sei. Então vamos ver um pequeno exemplo.
tá? Então, eu tenho essa fórmula aqui. P ou P e não Q ou não P, tá bom? Tá aqui. Então, eu preciso quebrar essa minha fórmula em subfórmulas até o momento em que eu não tenho mais conectivos. Então, a primeira coisa que eu posso quebrar aqui é, bom, isso aqui, por si só, já é um literal, e isso aqui, o que eu tenho aqui do outro lado do i, é algo que pode vir a se tornar literais. Então, quando eu quebrar aqui, eu posso dizer que eu tenho o literal P e essa subfórmula aqui todinha, tá? Opa, agora eu tenho um ou. É um pouquinho diferente. Então, eu posso ter a possibilidade de ter isso com o não Q, ou eu posso ter o P com o não P, certo? São duas possibilidades. Como eu tenho duas possibilidades, eu vou ter uma ramificação na minha árvore. Então, quando eu aplicar uma nova regra de transformação, eu vou gerar duas possibilidades, dois caminhos possíveis. Na primeira possibilidade, eu vou ter P com não Q. E na segunda possibilidade, eu tenho P com não P. Tá? Note que em um deles eu tenho um par de literais complementar e no outro eu não tenho. Quando eu tenho um par de literal complementar, eu digo que aquela folha está fechada. Quando eu não tenho esse par de literais complementares, eu digo que a folha está aberta. E o que é que eu estou procurando na minha árvore? Eu estou procurando por folhas abertas. Tá? No momento que eu encontrar uma folha aberta, eu encontrei a interpretação que faz a fórmula ser verdadeira. E eu sei que a fórmula é satisfazível. Tá? Eu não preciso mais continuar o meu procedimento, mas eu preciso fazer isso enquanto eu tiver folhas fechadas. Tá? Então, se vocês observaram, a gente tem dois tipos de regra. A gente tem regras que fazem com que o nó só tenha um nó filho. Qualquer nó da árvore ele só vai ter um nó filho. E eu tenho regras que fazem com que um nó tenha mais de um nó filho, tenha dois nó filhos. São as regras alfa e as regras beta. As regras alfa são as regras conjuntivas. São quando eu tenho os i's, tá? Ou seja, quando eu tenho i, o que é que vai acontecer? Eu vou quebrar minha fórmula em subfórmulas, mas só vai ter um nó filho, como acontece aqui, tá? Eu só tenho um. Eu vou gerar essa subfórmula com P, que já é o literal, com essa outra subfórmula aqui, tá? Mas é um nó só. Quando eu falo das regras beta, eu estou falando das regras disjuntivas. São aquelas que vão gerar ramificações na árvore. Então, eu vou pegar o não Q ou não P e gerar não Q com P e não P com P, certo? E aí eu consegui construir a minha regra, a minha árvore completa, tá bom? Então, vamos dar uma olhadinha nessas regras. As regras alfa. Eu tenho 4 regras alfa, tá? Então, o que é que está colocado aqui? Se eu tiver uma subfórmula que tem uma negação dupla, o meu nó filho vai ter somente o átomo, sem a negação dupla. Se eu tiver uma subfórmula que tenha P e Q, e note que P e Q pode ser uma subfórmula mais complexa, tá? Não precisa necessariamente ser um átomo. Eu vou ter, mas se eu tiver uma subfórmula assim, eu vou ter como nó filho P com não Q. Tudo isso em um passo só, tá bom? E a mesma coisa para não P ou Q e não P implica Q, tá? Eu vou gerar um nó filho que vai ter... Toda vez que eu tiver alguma coisa que está aqui na coluna da esquerda, eu vou gerar um nó filho que vai ter o que está aqui nas duas colunas da direita, tá? Começando a remover os conectivos. E nas regras beta? Nas regras beta a mesma coisa. Só que eu tenho 3 regras, certo? E toda vez que eu encontrar alguma coisa disso, alguma subfórmula, como essas aqui que estão na coluna da esquerda, eu vou gerar 2 nós filhos. Um contendo o que está na coluna B1, beta 1, e um que está na coluna beta 2. Tá? Então vamos ver isso com um exemplo um pouquinho mais complicado. Então vamos lá, eu tenho essa fórmula. Não A e B ou C e B, certo? As regras estão aí. Então,
A primeira regra que eu vou aplicar vai ser uma regra beta, tá? E eu vou dividir a minha fórmula em duas subfórmulas com dois caminhos diferentes. Qual é a regra que eu vou aplicar? Bom, eu tenho alguma coisa aqui ou alguma outra coisa. O que é que parece aqui? Opa, essa aqui parece. Então eu vou fazer não A e B, vai ser um nó na árvore, e o outro nó na árvore vai ser C e B. Tá bom? Opa, já tenho dois caminhos para explorar. Então eu vou explorar primeiro essa ramificação aqui da esquerda. Na ramificação da esquerda, o que é que eu tenho? Eu tenho novamente uma regra beta, né? Apesar de ser um I aqui, como eu tenho uma negação aqui tudinho, o que eu vou aplicar vai ser essa primeira regra beta aqui. O que é que vai acontecer? O que eu tenho aqui, o não A e B, certo? Ele vai se tornar não A por um caminho e não B por outro caminho, tá bom? Porque eu estou aplicando essa regra aqui. Opa! Agora eu cheguei em dois nós, certo? Que eu não preciso mais quebrar. São nós folhas, só tem literal. O que é que eu deduzo daqui? Bom, de cara, eu olhando para isso, eu já sei que a minha árvore a minha fórmula ela vai ser satisfazível. Por quê? Porque nenhuma delas tem um literal complementar. Então, por exemplo, se eu pegar A igual a 0, certo? Que é o valor que eu estou colocando aqui, A igual a falso. Se A for 0, se A for falso, A e B vai ser falso, certo? Mas não falso vai ser verdadeiro. Então, necessariamente, isso aqui vai ser verdade. E a mesma coisa para o valor de B. Mas só por uma questão de completude, vamos terminar de construir essa árvore. Do lado direito, o meu C e B é uma regra conjuntiva, tá? Então eu vou aplicar essa regra aqui. Então C e B, ele não vira um nó C e um nó B. Ele vai virar um nó que tem os literais C e B, tá? Note que aqui tem uma coisa curiosa. Eu terminei de construir a árvore, mas todos os meus nós folhas, todas as folhas da árvore, elas são abertas, tá bom? Elas são abertas. Entretanto, bom, isso pode levar a gente a pensar que, como está tudo aberto, então a fórmula, além de ser satisfazível, ela também é falsa. Tá? Entretanto, se eu pegar os conjuntos de valores com A igual a 1, B igual a 1 e C igual a 0, essa fórmula aqui vai dar falso. Tá bom? Por quê? A 1 com 1 dá verdadeiro. Não verdadeiro dá falso. Certo? Agora, 1 com 0, 1 e 0 também dá falso. Falso ou falso, que eu já tinha do lado de cá, dá o quê? Dá falso. Então, o fato de todos os nós folhas serem abertos não quer dizer que a minha fórmula vai ser válida. O tablô semântico, tá? O tablô semântico, ele não mostra a validade da fórmula, ele mostra a satisfatibilidade, tá bom? Lembrem-se disso. Se eu quiser ver a validade da fórmula usando o tablô semântico, lembrem daquele resultado teórico. Eu tenho que negar a fórmula e ver se ela vai ser válida ou não, tá bom? Então, só para finalizar, o método tablô é um método simplesinho. Você começa a construir a árvore. Quando você achou uma folha, para, certo? Quando terminou de construir o tablô e não achou, para também, beleza? Se o tablô for fechado, ou seja, todas as folhas são fechadas, eu sei que não é satisfazível. Mas se todas as folhas forem abertas, eu não posso dizer que é satisfazível, certo? No pior caso, qual é o custo disso? O pior caso é o mesmo da tabela verdade. Pode ser que eu tenha que construir uma árvore que é tão grande quanto a tabela verdade, mas não é o caso médio. Então, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham entendido direito.